Senhores telespectadores, esta paisagem larga, luminosa, que está na nossa frente é o estuário do Rio Minho. Queria-lhes falar, claro, no Rio Minho, mas eu vim aqui foi por duas razões principais. A primeira, para lhes falar na lição, que a meu ver podia ser uma lição para todo o mundo, que é o regime de pesca nas águas do Rio Minho. A segunda foi para lhes mostrar como aqui em poucos quilómetros, eu estou aqui ao largo de Caminha, vamos subir o rio até Valença, isto são 20 ou 30 quilómetros, pouco é, e vão ver como num espaço tão curto há tanta coisa para ver. Bom, e eu ainda ouço às vezes dizer, eu vou lá para fora, cá dentro não há nada para ver, isto não tem interesse. Pois claro, vocês não vêm cá e depois dizem que não há nada para ver. Vamos, em poucos quilómetros e em poucos minutos, visitar um dos mais fascinantes cenários que existem em Portugal. Mas antes disso, queria-lhes falar realmente aqui do regime de pesca do Rio Minho. Sabem que, estão a ver onde eu estou, estamos aqui no meio do rio, daquele lado é Espanha, daquele lado é Portugal, mas aqui onde eu estou, não é Portugal nem Espanha. Este rio não é daqueles que vai o rio e há uma linha imaginária ao meio e diz: para aqui são águas de Portugal, para aqui são águas de Espanha. Resultado, os pescadores de lá estão sempre para cá, os de cá estão sempre para lá, aquilo anda tudo à castanha, são com... Olhem, vejam o que se passa no Guadiana. Aqui não é assim. Aqui, e é isto que eu acho que é o exemplo. Aqui diz-se, Portugal é além e acaba exatamente onde a terra termina, na altura da Maré Baixa. Além é a Espanha. E acaba exatamente onde a terra termina, na altura da Maré Baixa. E o que fica ao meio são águas internacionais. Aqui isto é de todos, porque não é de ninguém. Aqui tanto podem pescar os pescadores de uma margem como os da outra. E reparem, porque isto é de todos, aqui nunca há conflitos. Pelo contrário, lá embaixo no Guadiana, os conflitos são frequentes, como infelizmente todos sabemos. Há até uma palavra, palavras novas, eu sempre que faço um programa aprendo uma palavra. Aqui a palavra é gamelizar. Reparem, gamelizar vem de gamela. A gamela são uns barquinhos muito pequeninos, parecem realmente assim umas maceiras, uns barquitos, em que aqui os pescadores do estuário do Minho e do Rio Minho em geral fazem a sua pesca. E então agora começa-se a falar em gamelizar. O curso do Guadiana, claro que isso não quer dizer levar para lá gamelas, isso não tem sentido, mas quer dizer aplicar no Guadiana um regime de pesca internacional semelhante a este do Minho, em que a terra é de cada um, mas a água é de todos e todos lá podem pescar. Esse é que é o projeto de que por enquanto se fala um pouco vagamente de gamelizar o Guadiana, quer dizer, tornar as águas comuns. Eu acho que até havia uma ideia mais bonita e aproveito esta manhã extraordinária em que estamos aqui no estuário de um dos mais belos rios portugueses para sugerir, eu às vezes sei que neste programa tenho dito tanta coisa insensata, tanta coisa fora em que todos pudessem pescar.
Bom, mas por enquanto o que está gamelizado não é o mundo, é apenas o rio Minho. Devo-lhes dizer que o rio Minho é um rio que tem uma importância muito maior que os nossos compêndiozinhos de geografia lhe costumam dar. É um rio que tem um curso de cerca de 300 quilómetros. Ele, é claro, nasce no norte de Espanha, lá para as serras do Cantábrico. Felizmente, nasce nesta vertente virada a sul. Se fosse na outra, corria para o mar Cantábrico e era uma vez um rio. Mas vem por aí e é um rio que fez nascer 3 cidades. E 3 cidades que na história tiveram um papel importante. O rio passa em Lugo, passa em Ourense, passa em Tui e depois vem aqui desaguar neste grande estuário. Eu até tenho esta hipótese, eu bem sei que em nomes de terras não se deve fantasiar. Mas, como sabem, um dos temas que os nossos sábios discutem, é de onde vem a palavra caminha. Bom, chegaram mais ou menos a uma conclusão. É que é uma palavra muito antiga, formada muito antes de haver português, com uma raiz indo-europeia, came, e came deu, por exemplo, câmara, deu chaminé, deu talvez caminho. Came significa coisa fechada. É muito possível que aqui, neste grande rio, em que se encontra depois uma espécie de mar fechado, uma câmara marítima, onde os navegadores se podiam albergar, que a primitiva caminha tenha nascido deste grande estuário. Devo-vos dizer que os rios têm na história, e como os meus programas são de história, queria fazer sentir isso, os rios têm na história da civilização um papel extremamente importante. Eu já lhes tenho dito, ainda agora há pouco tempo lhes falei, no que foi a revolução do comboio. O comboio, no fundo, foi isto. Estenderam-se carris sobre o terreno. É claro que o rodado sobre o carril desliza facilmente e o comboio pôde chegar a toda a parte. Ora bem, a primeira rede de carris que houve no mundo foi a dos rios. A terra é sempre áspera, tem penhascos, tem penedos, tem ravinas, tem abismos. Agora, o curso de um rio é sempre plano. E reparem, uma barcaça, uma jangada, um tronco pode sempre aqui deslizar. É isso que explica que ao longo dos rios se encontrem os vestígios dos mais antigos povoamentos do mundo. É isso que explica as gravuras rupestres que há nas rochas, é isso que explica que ao longo dos rios haja sempre, então aqui nesta região do Minho, um impressionante povoamento paleolítico, neolítico. É isso que fez dos rios a verdadeira rede da civilização. É claro, o rio não navegava, não era para navegar com barcos como este em que vamos, que é uma traineira de pescadores, não. Muitas vezes era uma simples jangada puxada das margens por grandes turmas de escravos com cabos. Ainda hoje se chama isso de navegar à sírga, quando realmente a corrente é forte, é a força do braço humano que leva ao barco. Mas reparem, o que lá estava era o carril da água. A primeira povoação importante que se encontra é Seixas. Bom, Seixas está na nossa frente.
Vejam como é uma terra bonita. Não a estragaram. Mantém um perfil castiço e tem uma história cheia de interesse. Seixas é terra de pescadores, de imigrantes, de armadores de navio e de brasileiros torna viagem. E tudo isso tem lógica. Quando chegámos ao século XVIII, isto eram apenas pescadores. Pescadores que aqui neste estuário faziam belas colheitas de peixe, porque o peixe aqui é importante e valioso. Mas no século XVIII começa a haver uma enorme imigração para o Brasil. O Minho despovoou-se. É a altura do ouro, dos diamantes, o tempo de Dom João V, e os barcos vão cheios de minhotos. Houve três leis, prova de que nenhuma deu resultado, a proibir a saída de minhotos para o Brasil. Dizia-se que estes vales ficaram desertos. É claro que, quando uns partem, há sempre outros que ficam. E, naturalmente, dos que vão, a grande maioria não volta. Em cada 1000 voltou um. Os outros ficaram por lá, anónimos, mas foram esses minhotos do século XVIII que fizeram o Brasil moderno. Os que voltaram fizeram aqui as suas moradias, ainda hoje aqui em Seixas é a terra onde há mais belas casas de brasileiros. Casas a afirmar o triunfo pessoal, com torres, Mas é claro, também cá estão as casas dos armadores, dos que, sem saírem da sua terra, conseguiram ganhar o bastante para fazer estas casas que chegaram até hoje. Em Seixas ficaram as casas dos brasileiros, mas é claro, passou o tempo do Brasil. Os moradores de agora voltam a ser pescadores e pescam. O rio é fértil, dá a lampreia, dá a solha e agora está a dar uma espécie nova, eles chamam-lhe o meixão. O meixão são as angulas, são aquelas iroses minúsculas, pequeninas, que mal começam a viver e que são apreciadíssimas. Para isso usam uma rede tão fechada que aquilo não é a rede, aquilo é uma tela. É claro, a gente olha para aquela tela e pensa, por este caminho, qualquer dia acaba-se o peixe, porque aqui não passa absolutamente nada. Eles pescam tudo. É uma questão também a resolver no futuro. Mas o que eu queria principalmente dizer ao meu telespectador é que se algum dia passar aqui em Seixas, não deixe de ir a Vilar de Mouros. Vilar de Mouros é uma aldeia, fica a 4 ou 5 quilómetros daqui, a um instante, e é um dos lugares mais fascinantes que existem no Alto Minho. Como sabem, o que tornou esta terra célebre foram festivais de juventude. São milhares e milhares de jovens que vêm para aqui. Até acontece que alguns dos visitantes se apaixonaram tanto pelo sítio, ficaram. Têm agora aí as suas casitas, vivem por aí. Este rio que estão a ver já não é o Minho. Este é o rio Coura. Mas se descermos o Coura, ele vai desembocar no rio Minho, lá embaixo em Caminha. Este vale do rio Minho está habitado desde, naturalmente, há muito tempo. Eu podia dizer dezenas de milhares de anos, mas vou apresentar aqui a prova. Se olharem aqui para o chão, veem aqui num enorme rochedo, está esculpido, isto é um cervo,
no Servídeo, vem o quadrúpede com grandes hastes. Aliás, é uma escultura rupestre de uma grande beleza. Esta mesma laje, ali embaixo, tem uma série de desenhos. Parecem-me símbolos solares. Bom, mas nesta mata, sobre o arvoredo, em cada grande laje, novos conjuntos de desenhos. Era o Abel Viana que dizia que isto era uma espécie de calçada de gigantes. Há milhares e milhares de anos, os homens escreveram aqui aquilo em que pensavam, aquilo em que acreditavam. Sabemos lá se eram deuses, se eram desejos, se eram símbolos, se eram marcas de terreno. Que a verdade é isto, é aqui, no Minho, que se encontra o mais extraordinário conjunto de gravuras rupestres que talvez exista no nosso país. Bom, está bem acautelado, não está? Olhem, cada qual pense por si. Eu agora vou antes falar de pirotecnia. Bom, é que realmente é assim. Aqui, sobre estes rochedos milenários, estão implantadas oficinas de pirotecnia. Vocês sabem, pirotecnia quer dizer fogo de vistas. E não sei porquê, mas é verdade que em Portugal as gravuras rupestres estão sempre muito ligadas ao fogo de vistas. Estas oficinas pirotécnicas aqui do Alto Minho são das mais famosas de Portugal e devo-vos dizer que são consideradas em todo o mundo das melhores. Eu não vou agora mostrar-lhes os diplomas que eles aí têm em toda a Europa. O fogo de vistas, quer do ar, quer preso. O fogo de vistas que alegra as romarias nas noites de verão, esses foguetes de lágrimas que iluminam o sol inteiro, tudo isso é feito aqui. É claro que hoje os nossos artesãos pirotécnicos, que são ainda dos últimos verdadeiros artesãos portugueses, têm uma arte que é única. Os nossos pirotécnicos estão-se a queixar, e com razão, da invasão da pirotécnica chinesa. Foram os portugueses e os chineses os povos que mais se salientaram na arte do fogo de vista. Só que, como é natural, os chineses trabalham mais barato. Eu não sei como isso vai correr, mas acho que das coisas que em Portugal merecem realmente proteção é esta arte popular, espontânea e antiquíssima do fogo de vista. Agora, na nossa frente, estão duas ilhas. Esta, deste lado, chamam-lhe Ilha dos Amores. Bom, tem uma vegetação fechada, densa, que esconde, mas parece que quem lá se escondia eram os contrabandistas. Não sei porque é que lhe chamam Ilha dos Amores. Em todo caso, a história importante que eu queria contar não é essa, é da outra ilha. Este grande tufo de arvoredo esconde uma ilha relativamente grande, ela tem cerca de 40 hectares, que é a Ilha da Boega. Bom, a história da Boega é esta. Aqui há uns anos isto era um enorme pasto, tinha muito gado, tinha cerca de 120 bovinos que pastavam ali e era aqui, enfim, um dos centros de produção de leite importante aqui da região. Depois o dono da ilha pensou, mais bois, menos bois, que diabo, o que é importante não é o leite, é o turismo. Então resolveu fazer na ilha um grande campo de golfe, um campo de 18 buracos. Era num sítio muito bonito, havia de vir imensa gente e os turistas, claro, haviam de dar mais dinheiro que as vacas, não é verdade? O pior é que para fazer um campo de golfe é necessário usar produtos químicos que fazem crescer a relva, esses produtos vêm para o rio,
no rio matam o peixe e aí entra a política, é claro, entra a Secretaria de Estado do Ambiente e diz não, não pode ser, o senhor não pode pôr lá o campo de golfe. Portanto, não se fez o campo de golfe. Só que nessa altura já o dono tinha retirado as vacas e agora, desde há anos, a Ilha da Boega não é nem uma pastagem com vacas, nem um campo de golfe. É apenas um deserto. É um pedaço de terra, 40 hectares, completamente abandonados. Porquê é que eu estou a falar nisto? É porque quando se pensou em transformar a ilha em pastagem, ou quando se pensou transformar a pastagem em campo de golfe, não existia um plano integrado e completo de toda esta bacia da Foz do Minho. Isso não existia há 30 anos, nem há 10, nem agora, continua a não existir. Mas é que os empreendimentos fazem-se assim um pouco à toa, se têm sorte e licença vão para a frente, se não têm, não vão. Bom, eu acho que esta região é realmente tão preciosa e tem tantos atrativos que bem merecia esse plano de desenvolvimento integrado. Uma imagem bem curiosa é esta. Como veem, é um bote da nossa Marinha de Guerra, leva a bordo um oficial e um marinheiro, que vai a subir o rio. É uma das ações de vigilância, porque desde 1864, como isto é realmente um espaço internacional, barcos da Marinha de Guerra Portuguesa e da Marinha de Guerra Espanhola percorrem constantemente este troço internacional do Rio Minho. Bom, devo dizer que 1864 para cá vai mais de um século e este regime tem funcionado perfeitamente. Nunca aqui houve um conflito. Uma outra escala no caminho é Vila Nova de Cerveira. É realmente uma bonita vila e tem esta coisa curiosa. Foi fundada pelo rei Dom Dinis, portanto, entre o século XIII e o século XIV, que é o último quartel do século XIII, primeiro do século XIV. É o tempo do reinado de Dom Dinis. Foi Dom Dinis quem lhe pôs o nome Vila Nova de Cerveira. E Cerveira quer dizer terra de servos. Certamente é uma pura coincidência, mas recordam-se, naquele grande rochedo que há bocado vimos, artistas de há 5.000 anos esculpiram um servo. E é realmente ainda o servo que vem a inspirar o nome dionisino desta Vila Minhota fundada por Dom Dinis. Não temos tempo de desembarcar, mas podem crer, vale a pena visitar Vila Nova de Cerveira. Bem, e agora aqui estamos no antigo Cais de Valença. Claro que hoje a viagem já se não faz pelo rio, faz-se pela estrada. Aqui vêem atrás de nós duas pontes, uma do século passado, outra acabada há poucos anos. Bom, eu agora gostava realmente de dar uma volta pela velha e acastelada Valença, mas reparem, o programa chegou ao fim, mas fica para o próximo episódio. Vamos visitar Valença.